Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa da nossa série de conversas com economistas. Eu sou Paulo Gala e hoje temos a grande honra, prazer e alegria de receber aqui o professor Luiz Antônio de Oliveira Lima, um dos grandes professores e economistas do Brasil. Foi meu professor no mestrado, aliás, no mestrado e doutorado. Aliás, eu preciso já, antes de mais nada, fazer um registro aqui, que o Lima foi um dos grandes salvadores para mim no mestrado, né? Porque eu entrei no mestrado tomei um choque, né, com aqueles professores ortodoxos. Eu vim de uma graduação na FEA USP que era bastante eclética, tive vários professores de orientação keynesiana, marxista, ortodoxa, schumpeteriana. O ambiente da USP dos 90 ainda era bastante eclético e plural. E quando eu cheguei na GV, ali no início dos 2000, havia um ambiente muito duro, né, de ortodoxia, que eram professores todos muito bons, não vou citar nomes aqui, obviamente, mas muito ortodoxos, muito quadrados, né, Lima? E o Lima era o único grande nome do programa, obviamente com exceção do Bresser, mas o Bresser não era tão presente, né? O Lima era o único grande nome ali ativo no programa, com um pensamento eclético, com um pensamento erudito, né? Então, assim que eu entrei no mestrado, encontrar o Lima foi um raio de luz para mim. Eu falei, puxa vida, vou conseguir continuar pensando no mestrado, graças a Deus que tem o Lima aqui, né? Ele me passava literaturas incríveis, né? Me lembro do Lima do Paul Ormerod, né? Que foi um super autor que eu conheci, enfim, eram conversas incríveis, para não falar do conhecimento de jazz do Lima, que a gente vai explorar um pouquinho hoje aqui. Antes da gente entrar ao vivo, já estava rolando uma conversa aqui que eu segurei do Gabriel com o Lima, de por que o Adorno se equivocou sobre o jazz. Então, esse tipo de análise só o Gabriel e o Lima mesmo podem fazer, né? Paulinho! Bom, enfim, o Zé Márcio Rego acordou também, para nossa alegria aqui. Bom dia, Zé Márcio Rego. Bom dia, já está ao vivo ou não? Já está ao vivo? Já, estamos ao vivo. Deixa eu só agradecer a presença, então, também do professor Gabriel Galípolo, do Zé Márcio Rego. Já vou te passar a palavra, Zé Márcio, que a gente tem uma tradição aqui, Lima, que assim que o Zé Márcio acorda, ele já entra aqui e já faz a primeira pergunta. Então, essas fotos do fundo do Zé Márcio é novidade, hein, Paulo Gala? Não tinha essas verdade, fotos aí. Zé, olha aí. Tá bonito isso aí. Você que é esse novo fundo? A gente pode ver essas legal, fotos, cara. Zé Márcio? Não, é a Marisa e aqui o meu neto, a Marisa, eu e meu neto de Washington. Boa, meu neto. Boa. Ficou bom, viu? Ficou bom. Deixa eu só falar uma coisinha. Pedir pro Lima, eu só vi até o queixo aqui. Precisa dar uma melhor. Se o Lima ficar mais perto da câmera, já enquadra melhor. Aí, Lima, ótimo. Era isso. Boa. Não, vamos dar as boas-vindas a todos, Zé. Não sei se você quer fazer já a primeira intervenção aqui. Já estava rolando uma conversa de jazz e Adorno, mas vamos lá, Zé. Não, quero sim. A prioridade é sua na pergunta. Tá bom, eu queria agradecer demais a honrosa presença do professor Oliveira Lima. Eu entrei tarde, você já deve ter destacado a importância. Eu acho que na EASP tem dois professores que são paradigmáticos. O Bresser Pereira, pelas razões que a gente conhece, e o Luiz Antônio de Oliveira Lima. E o Lima ainda tem mais uma virtude, quer dizer, é o mais profundo conhecedor de Keynes da EASP e daqui de São Paulo, eu diria, sem exagero e sem favor nenhum. Uma honra tê-lo aqui no canal do Paulo Gala, e vamos explorar também um pouco a tua faceta de... Eu estou lembrando aqui no prefácio da Valor e Capitalismo, a tese de doutorado do Beluso. O Beluso, lá pelas tantas, escreve assim: agradeço também, por último, last but not least, ao Luiz Antônio pela sua proficiência de economista e de filósofo que ele me cedeu nas madrugadas paulistanas. É isso, Lima. O Lima podia fazer um pouco a trajetória dele, não é? Porque ele começa com direito, ciências sociais, e depois vai para a economia, e depois a gente podia fazer as perguntas, né, Lima? Você podia falar da tua trajetória um pouco. Em primeiro lugar, estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem, Lima. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Paulo e a você pelas palavras que talvez não sejam tão merecidas assim como foram colocadas. De qualquer maneira, eu fico muito obrigado e muito sensibilizado pelas opiniões que vocês têm a meu respeito, especialmente em relação à contribuição que eu dei, que o Paulo disse que eu dei
ao mestrado, ao doutoramento dele, tratando especialmente sobre economia keynesiana. Bom, eu gostaria de fazer uma observação crítica, já que o Paulo colocou esse problema, em relação à chamada economia ortodoxa e ao pensamento ortodoxo que ainda, eu creio que ainda vigora lá no GV, especialmente na escola de economia. Toda vez que a gente faz uma crítica ao irrealismo da teoria econômica, especialmente da microeconomia, que é considerada, vamos dizer, o ponto de referência a partir do qual toda a economia é tratada, quer dizer, a macroeconomia para os microeconomistas não é mais do que uma continuação da microeconomia, que é o paradigma da competição perfeita. Se a gente considerar a competição perfeita, a gente vê que nos livros de microeconomia, a competição perfeita é o grande paradigma e o oligopólio, o monopólio, a competição monopolista são excrescências ou impurezas que surgem no sistema econômico, mas que, do ponto de vista dos economistas tradicionais, convencionais, é algo que, com o tempo, desaparece através da competição. Que é a posição, por exemplo, do Milton Friedman, né? Que essas imperfeições, entre aspas, de mercado, não são contínuas, elas tendem a desaparecer através da competição. Agora, a resposta que os economistas nos dão é de que qualquer análise científica exige uma forma de abstração e que a teoria econômica convencional não pode ser criticada porque ela realiza uma abstração como outras ciências fazem. Ora, o que a economia convencional faz em termos de abstração é uma abstração pobre, é uma abstração que a gente pode dizer bastarda, que não é a mesma abstração da ciência física, da química, onde a abstração tem o sentido de fazer conhecer o objeto a ser estudado e não destruir o objeto de estudo. Vou dar um exemplo. A abstração em física. O problema da queda dos corpos de Galileu. Quando Galileu começou a escrever, ele especular sobre a lei da gravidade, tinha uma circunstância que inviabilizava, segundo os seus críticos, a formulação de uma lei, porque os corpos não caíam na mesma velocidade. Então, se você soltasse um quilo de chumbo e uma folha de papel, o quilo de chumbo caía muito mais rapidamente que a folha de papel. Portanto, não podia ser formulada uma lei a partir disso. Ora, o que Galileu fez foi o seguinte, foi uma abstração. Por quê? As quedas desses móveis ocorriam na situação de ar, quer dizer, onde havia ar e não havia vácuo. Mas o atrito do ar, né? O atrito do ar, né, professor? É a famosa experiência da turbina, né? A resistência do ar à queda de papel, que era mínima diante de uma queda de chumbo. Então, o que ele fez? Olha, vamos pensar que não existe resistência do ar. Então, como é que ele fez isso? Empiricamente, ele pegou um tubo, criou vácuo no tubo, criou vácuo no tubo e fez cair dentro do tubo, isso eu não sei qual foi o procedimento que ele usou, isso é uma coisa mais para engenheiro,
fez com que, no vácuo, uma folha de papel e um quilo de chumbo caísse na mesma velocidade. Então, o que ele fez nesse momento? Para a gente formular uma lei, nós precisamos abstrair a resistência do ar a uma queda de uma folha de papel, que é mínima em relação a uma queda do chumbo. Ora, o que ele realizou? Uma abstração. E qual é a abstração que uma abstração válida, porque, inclusive, confirmada empiricamente. Qual é a abstração que os economistas fazem? A primeira de quem começa a estudar economia é o seguinte: vamos estudar a competição perfeita, que essa é a base de todo sistema, de toda análise econômica. E então vamos fazer uma abstração, admitir que todas as firmas são iguais, têm o mesmo tamanho, são competitivas, têm informações iguais, de tal maneira que a gente possa construir um modelo. Ora, mas essa abstração que eles fazem destrói o próprio objeto de análise. Se você considerar que no sistema capitalista, no processo de acumulação de capital, o que acumula capital são as grandes empresas, especialmente as grandes empresas, que têm poder de mercado, que controlam os preços, que têm mais acesso ao financiamento, que têm mais recursos internos. Então, quando eles fazem a abstração de que todas as firmas são iguais, todas têm o mesmo acesso às fontes de financiamento, etc., eles estão destruindo a natureza do próprio capitalismo, que é o processo de acumulação através das grandes empresas. Então, eles eliminam as grandes empresas do capitalismo. Então, uma coisa que eu gostaria aí de comentar é a incapacidade que, geralmente, os economistas, os professores de economia, que recebem o tratamento ortodoxo, têm de verificar certas relações da economia com as outras ciências. A abstração nas outras ciências é uma necessidade, ela é feita empiricamente. Os economistas, a abstração é feita tendo em vista os objetivos que eles têm de legitimar a ideologia da igualdade entre todas as empresas, da competição, da individualidade. Então, eu estou falando isso porque o Paulo mencionou o caráter, vamos dizer, ortodoxo do ensinamento da economia, especialmente na FGV. E hoje eu não sei como está, mas parece que continua ainda num nível muito elevado a capacidade de abstração, entre aspas, dos professores, especialmente na escola de economia da GV. Então, essa observação que eu fiz pode ser paralela, mas ela tem como objetivo ratificar as observações que o Paulo faz e que causa, para as pessoas de bom senso, causa uma estranheza muito grande, quer dizer, a abstração dos economistas e da teoria econômica. Eu peço desculpa por ter feito essa observação um pouco longa e a respeito de um pressuposto teórico. Mas acho que é legal o gancho até, Lima. Eu queria começar pela discussão do jazz, que é muito mais divertido, mas já que você começou pela economia, vamos pela economia, porque isso que você está falando é da maior relevância, né, da maior pertinência, e o que a gente vê cada vez mais é uma dissonância entre o que está acontecendo no mundo das políticas econômicas. Eu queria já puxar o gancho para o Bidenomics, né, para todo o plano Biden, o que tem sido feito na Ásia também. Né? Então, há uma dissonância gigantesca entre o que se pratica de política econômica dos governos da Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, especialmente em termos do renascimento do pensamento keynesiano. Na verdade, ele nunca morreu, né? Ele só deixou de ser usado em muitos países. Né? Foi escondido, né? Exato. E aí eu queria até já aproveitar o gancho para te fazer essa pergunta, né? A gente falava aqui antes de entrar no ar
da diversão que a gente pode ter hoje, né? Depois de tantos anos, né? Aliás, me lembro ainda naquela nossa época de mestrado, né? Que você orientou o mestrado do Gilberto Tadeu Lima, que foi uma tese muito legal, Em Busca do Tempo Perdido, que ganhou o prêmio BNDES, acho que no final dos anos 90, né? Uma baita tese, aliás Paulinho, é o único primeiro lugar que a GV teve, a EASP-FGV teve, o único primeiro lugar O único prêmio BNDES de mestrado da EASP da Escola de Economia, mas eu lembro que tem lá tem um agradecimento do Giba, né? O Gilberto Tadeu Lima, também conhecido como Giba, nosso querido amigo Giba, professor lá da FEA USP, fantástico, né? Um dos mais brilhantes professores da USP hoje, a meu ver. E ele agradece ao Lima puta, a nossa memória é uma praga, né? De nós quatro aqui. Ele agradece ao Lima na tese, né, sobre essas discussões do keynesianismo e dizendo que o Lima dizia, não, mas no final a verdade keynesiana vai aparecer, vai triunfar e aparecerá, né? Então, isso escrito nos anos 90 ali, que era um momento difícil, né, Lima, de tomada do neoliberalismo, do monetarismo, do Friedman, até que a tese do Giba era Em Busca do Tempo Perdido, era um tempo intelectual perdido, né? E agora estamos aqui no ano da graça de 2021, falando de plano Biden, e aí eu queria, né, recuperar isso e perguntar como é que você se sente hoje, né? Olhando o Bidenomics, olhando todo esse renascimento de políticas. Bom, começou na crise de 2008, a rigor, né, Lima? Começou em 2008. Muito, né? Mas queria te ouvir um pouco sobre isso. Já que você começou na crítica da teoria ortodoxa, vamos seguir por esse caminho. As medidas keynesianas, elas surgem basicamente quando as economias estão em dificuldade. O único problema é que se procura esconder as bases teóricas dessas medidas, como aconteceu em 2008 e como está acontecendo agora. Quer dizer, a gente não ouve falar em Keynes, não ouve falar em demanda agregada da parte dos economistas e dos políticos, dos responsáveis pela política econômica. Mas o que se está fazendo hoje é um estímulo à demanda agregada, né? Demanda agregada que é um anátema para os economistas convencionais. Veja-se hoje o que o Paulo Guedes fez para tentar estimular a economia brasileira. Reformas. Em vez de estimular a demanda das empresas através de obras de infraestrutura, como o ministro do Interior queria, ele se voltou apenas ao problema das reformas, que são o quê? Que podem definir expectativas de longo prazo, mas se as expectativas de curto prazo não estão preenchidas, você não chega no longo prazo. Então, eles têm uma dificuldade enorme em entender que existe uma coisa chamada demanda agregada, que é a procura total de bens e serviços produzidos na economia num determinado momento, e é isso que estimula as empresas. Nenhuma empresa vai investir hoje pensando que daqui a 3 anos a economia vai estar equilibrada, não vai ter mais déficit orçamentário, que as empresas estão controladas, que o que mais? Que vai ter uma reforma tributária. Nenhuma empresa pensa nisso. A empresa pensa em vender, se elas estão acumulando estoques, elas querem se desvincular desses estoques. E muitas vezes essa ideia de que a economia brasileira está recuperando não é nada mais do que um processo de reposição de estoque, que as empresas pararam de produzir e começaram a vender estoque. Quando chegou num determinado ponto, os estoques começaram a cair, elas repuseram o estoque. Mas, a meu ver, do meu ponto de vista, eu posso inclusive estar errado, porque economia é importante, a gente cometer erros para depois ser corrigidos.
não há uma recuperação econômica, é uma reposição de estoque. Tanto que a gente vê que as variações do PIB e do emprego são mais ou menos constantes. As empresas estão simplesmente repondo estoques. E essa análise da demanda agregada, que é uma anátema para os economistas convencionais, o que se deve fazer é analisar o comportamento da empresa individual, não é reconhecido. Eles continuam dizendo que a economia não se recupera porque as reformas não saem, porque isso não faz o menor sentido. Um empresário tomar uma decisão de investimento com base naquilo que ele supõe que vai ocorrer daqui 3, 4, 5 anos. Ô Lima... Pode não, falar. eu queria... Não, desculpa te interromper, eu pensei que você tinha acabado. Eu queria que depois... eu queria depois que você pudesse comentar, porque você tem um domínio conexo importante, além de ser um grande economista, você tem um domínio conexo importante na filosofia, né? Então eu ia te pedir que você elencasse 2 filósofos que você curte, que te influenciou, que você leu, e dissesse o porquê. Se você puder fazer isso, seria interessante. Bom, eu acho que a filosofia quer dizer, eu sou um mero curioso, eu não sou filósofo, não tenho formação filosófica adequada, li alguma coisa mais por curiosidade do que para saber e tentar explicar para os outros o que está acontecendo, mas eu acho que a filosofia contemporânea ela se baseia em 2 fontes principais. De um lado, o Husserl, o HU, 2 S e RL, Husserl, e eu acho também que foi importante o Bertrand Russell, porque dos dois, e o Wittgenstein, porque o Husserl permitiu o surgimento da fenomenologia e a partir da fenomenologia toda a filosofia, vamos dizer, existencial do Heidegger, do Sartre, do Heidegger, do Sartre, do Merleau-Ponty na França, e através do Russell e do Wittgenstein se desenvolveu a teoria neopositivista, né? Que são os 2 grandes ramos do pensamento filosófico contemporâneo. Então, eu acho que esses economistas, especialmente o Husserl e o Wittgenstein, Wittgenstein são a base do pensamento contemporâneo hoje, né? Por exemplo, o Foucault se baseia muito de outro lado, por exemplo, você tem o Foucault que se baseia muito em Nietzsche, mas Nietzsche já não é eu estou pensando na filosofia contemporânea. Mas ele foi também influenciado vamos dizer, pelo pensamento, vamos dizer, do espírito, do Geist, né, como se diz em alemão, desenvolvido pelo Husserl, né? Quer dizer, não vamos fazer construir um pensamento apenas positivista. O positivismo foi bom e ele desmanchou muito, vamos dizer assim, muita elucubração sem sentido, né? E nesse sentido ele acho que foi importante, o Popper foi importante, mas a grande veia, a meu ver, do pensamento hoje ainda veio contemporâneo é o Husserl, o Bertrand Russell e o Wittgenstein. E no passado eu acho que é o Nietzsche, né? Que vem influenciar tanto o Heidegger como o Foucault, por exemplo. Professor,
Eu não tive a oportunidade de ser seu aluno formalmente, eu fui seu aluno na Universidade de Galetos, né? Aliás, cara, é importante dizer que eu me sinto num jantar no Galetos aqui. Eu queria deixar esse registro aqui, porque acho que a última vez que nós 4 sentamos para conversar assim, deve ter sido há uns 10 anos atrás, num Galetos. Exatamente. E foi lá que eu pude aprender muito contigo sobre vários temas, mas eu queria puxar para esse tema que o Zé Márcio comentou, porque é importante quem está assistindo aqui a gente saber que o professor Luiz Antônio é um dos pilares da história do pensamento econômico brasileiro. Eu aprendi muito sobre Keynes, aí recebi do Zé Márcio o famoso estudo sobre a economia do capitalismo, que é aquele livrinho amarelo, livrinho só por causa do tamanho, pelo amor de Deus, é um livraço do professor Luiz Antônio. Eu achar ele, tá por aqui, em algum lugar. Eu ficava andando, o André Carvalho que tira sarro de mim, André Roncaglia, que eu andava na PUC para cima e para baixo, porque você só me via com aquele livro para cima e para baixo. Apaixonado, tá todo rabiscado já, e é fantástico aquele livro. Mas eu queria que você comentasse aqui para a gente como é que foi esse processo da coragem de quem foi lá revisitar o clássico, porque o que vocês fizeram foi basicamente o seguinte: bom, existe aí um estabelecido sobre o que é a economia keynesiana, o que se ensina sobre Keynes, que estava muito mais próximo da síntese neoclássica do que qualquer outra coisa. E vocês foram lá, como o Zé Márcio brincou, nas noites paulistanas ali discutindo, né? Lendo o original, revisitando o original e falando assim, o que esse cara está dizendo mesmo? Será que é isso que esse cara está dizendo? Será que é outra coisa? E mudaram completamente a interpretação do Keynes aqui no Brasil. Se você pudesse relatar um pouquinho esse momento, como é que foi essa construção, como é que foi feito esse processo de debates, discussões, leituras e reinterpretação do Keynes a partir daqui, produzindo uma interpretação que hoje, eu diria que a gente sabe que estava na ponta do que estava sendo discutido no mundo e ainda hoje é discutido no mundo, né? Por favor. Boa pergunta, Gabriel. O problema é a história, né? Você tentar entender a história do capitalismo e a influência do Keynes na recuperação da economia durante as duas guerras, na crítica que ele já vinha fazendo ao padrão ouro e a importância que ele teve na formulação do welfare state na economia americana. Então, a gente começou a estudar, eu pelo menos comecei a estudar o Keynes naqueles livros convencionais de macroeconomia, tipo McDougall, tipo... Qual ano aí seria, Limal? Espera aí, deixa eu colocar aqui. Você tá ouvindo aí a gente, não? Como diz, eu sou meio chucro para essas coisas aqui. Tá dando um ruído, agora melhorou. E a recuperação da economia americana, depois o keynesianismo americano original, né? Que não era essa transformação do modelo do Keynes num modelo de equilíbrio geral, como acontecia com a ISLM, a formulação de uma demanda agregada meio estranha, é uma oferta agregada também baseada na microeconomia. Então começamos a pensar, a ler o Keynes e, além disso, a gente tinha uma formação da formação filosófica e matemática do Keynes, né? Que ele é o autor... Estamos falando de que época? Aí, só para a gente situar aqui no tempo. Antes da teoria geral. Não, estou falando que você estava lendo, era você e o Beluso, em que ano? Qual era o contexto, mais ou menos? Olha, a meu ver, era um contexto bastante assim, longo, né? Não é um momento específico. Por exemplo, nós fizemos um curso de pós-graduação, um curso tipo SEAG na CEPAL, e lá também a visão era keynesiana, né? E isso, de certa forma... Era uma visão keynesiana mais próxima da ISLM, mais próxima do Hicks, ou já era uma visão keynesiana mais crítica, uma visão keynesiana mais... Era uma visão keynesiana mais estruturalista. Você tinha a matriz, você tinha
que os gastos autônomos do Estado determinavam o PIB, determinavam a distribuição. Mas tinha uma rivalidade entre poupança, investimento e consumo ali? Tinha aquela rivalidade colocada que está presente no Furtado, por exemplo, que o consumo rivaliza um pouco com a poupança e com o investimento? Não, eu não me lembro disso. Quer dizer que tinha que esse ponto, vamos dizer, teórico, era discutido. Agora, o problema do consumo e do investimento no Keynes e no Kalecki é que o investimento é autônomo, né? E o consumo é consequência de ter acontecido, ter sido realizado o investimento. É até aquela famosa frase do Kalecki que diz que os capitalistas ganham o que gastam e os operários, os trabalhadores, gastam o que ganham. Então, essa frase aí, a meu ver, do Kalecki, é fundamental para mostrar a diferença que existe entre o investimento e o consumo. O consumo é induzido, o investimento é autônomo. Em geral, no modelo keynesiano, que é um modelo causal. No modelo de equilíbrio geral, tudo é igual. Consumo, investimento, tudo é gasto, tudo sai da empresa, então basta analisar a empresa. Mas eu não me lembro de, na CEPAL, ter havido uma discussão teórica nesse nível, né? Mas aí o que ajudou, talvez, bastante a gente, foi também a leitura do Kalecki, né? O Kalecki era um indivíduo de grande formação matemática, engenheiro, e indivíduo, a análise dele era muito objetiva, muito direta, tanto que ele formula essa fórmula dele é magistral, né? O capitalista ganha o que gasta, porque o lucro depende do investimento, o lucro é a parte do produto que é comprado pelas empresas, e o gasto dos capitalistas. Então, capitalistas gastam, as empresas, enquanto instrumento dos capitalistas, gastam, e isso aí gera o lucro. A gente vê isso na matrizinha do Kalecki. Ao passo que o volume do gasto dos trabalhadores, dos assalariados, é determinado em função desses gastos autônomos. Então, essa coisa é muito importante a gente tentar entender que um é autônomo, o outro não é. O investimento é autônomo, o gasto governamental é autônomo, mas o consumo não é. O consumo dos capitalistas é autônomo, porque eles têm mais acesso ao crédito, etc. Mas dos trabalhadores, não. Eles gastam a partir dos seus salários. E, além disso, os capitalistas determinam os preços, eles que determinam o markup da sua produção, e pelo qual se forma, através do qual, que é um dos componentes dos preços. E a João Robinson chama a atenção para uma coisa bastante interessante, que é o seguinte: se você pensa um modelo de crescimento econômico, você vai verificar o seguinte, que se o capital cresce a taxas mais altas do que o emprego, do que a população a ser empregada, o que vai acontecer é uma concentração de renda. Agora, e essa concentração de renda pode ser determinada ou definida a partir do markup, da margem que os capitalistas têm sobre a venda dos seus produtos, a margem de lucro, e não só de lucro, mas para pagar os custos fixos também. Então,
os capitalistas determinam esse preço. Mas a crítica a essa visão, a essa hipótese, é de que os capitalistas não têm liberdade para determinar o preço, porque se eles vendem por um preço muito alto, diminui a sua demanda. Ora, John Robinson diz o seguinte, olha, isso não é verdade, porque com as políticas keynesianas de manutenção da demanda, conforme os capitalistas aumentam o seu markup e piora a distribuição da renda, e as economias tendem para uma situação de desemprego, o governo entra realizando o gasto, fazendo a renda subir e, assim, ratificando as decisões dos capitalistas. Então, na verdade, a John Robinson também faz uma crítica ao keynesianismo americano, de considerar só o efeito da demanda agregada sobre a economia e não considerar o efeito da manutenção de uma certa taxa de demanda agregada sobre a distribuição, porque ratifica o arbítrio na determinação dos lucros dos capitalistas. Então, nesse sentido, que a John Robinson diz que o keynesianismo americano é um keynesianismo bastardo. Mas só fazer uma observação a respeito disso. Quisera eu que todo mundo praticasse keynesianismo bastardo, porque a situação da economia economia mundial e brasileira estaria muito melhor do que está hoje. Ô Lima, o Gabrielzinho lembrou bem o teu livro amarelo, mas eu queria que você falasse do seu novo livro, espetacular novo livro, O Conceito de Político, em Rawls, Carl Schmitt e Habermas. Se você pudesse falar um pouco, espetacular. Em linhas gerais é o seguinte, na economia surge a função do Estado, né? Especialmente na política fiscal. Então a gente começa a se perguntar o que é o Estado, o que é político, especialmente o que é o político, e a gente percebe o seguinte, que o Estado, a ideia que se tem do Estado é de que o Estado é uma instituição neutra, que tem como finalidade compatibilizar os interesses das diferentes classes. Quando existe uma crise, o Estado entra e compatibiliza isso. Ora, essa visão é muito refinada nas obras de dois filósofos importantes, contemporâneos, um é o John Rawls e outro é o Habermas, o Jürgen Habermas, que, no fundo, em outras palavras, eles dizem o seguinte, olha, o sistema liberal, eles não vão dizer assim exatamente, o sistema liberal é capaz de neutralizar ou filtrar essa oposição que pode haver no sistema político entre capitalistas e empresários. E eles têm uma elaboração muito bonita, especialmente do Rawls, do Habermas também, mas acho que a do Rawls é mais bonita, porque tem mais base sociológica, a do Habermas tem mais base jurídica, que procuram abrandar essa visão do Estado e reintroduzir a força do liberalismo, não do neoliberalismo, mas do liberalismo dentro da definição do político como sendo alguma coisa que faz o político, a oposição, claro, aparecer. Então, eu estava lendo o Carl Schmitt, que é uma figura muito discutível, porque ele foi advogado ele fez alguns
alguns trabalhos políticos para o nazismo, mas ele é um indivíduo era um indivíduo de uma cultura excepcional e de uma capacidade excepcional de formalizar os problemas. Então, qual é a visão dele? Não existe isso de compatibilizar interesses através do Estado. As oposições políticas aparecem como se fossem inimigos. E, geralmente, o Estado, quando interfere, ele não é explícito nisso, mas está implícito nas coisas que ele fala. Interfere a partir do grupo mais forte. Então, esse livro procurei mostrar que o político, a partir dessa visão do Carl Schmitt, é uma situação onde existe oposição entre grupos, entre interesses. No caso, seria, vamos dizer, uma forma de dizer que é uma oposição de classes, na perspectiva marxista, etc. Mas ele é mais amplo, diz que é uma oposição de interesses que, num determinado momento, estão se colocando em visões opostas. E que o Estado só interfere quando há uma perspectiva de crise política ou de revolução. Mas o que eu verifiquei aí, analisando a história do capitalismo, a partir inclusive de uma observação de um grande historiador italiano. Ele é um historiador da Idade Clássica, mas ele escreveu livro sobre democracia, sobre poder. Deixa eu ver se eu me lembro do nome dele. Agora não me veio o nome. Mas ele diz o seguinte: olha, a democracia que existe hoje começou a partir da Revolução Francesa, e durante todo esse período, o período que vai da Revolução Francesa até 1990, que foi a queda da União Soviética, ela progrediu. E o que é democracia do ponto de vista dele e do ponto de vista que está implícito na análise do Carl Schmitt? Democracia, do ponto de vista, é o processo pelo qual grupos que estavam fora do poder, que não eram protegidos juridicamente, passam a ser incorporados no poder. Então, a gente pode ver que em todo o processo romântico de revoluções que houve na Europa, houve um crescente processo de incorporação das classes mais baixas às classes mais altas, ao processo decisório e ao reconhecimento dos direitos dessas pessoas pelo Estado, mas isso através de um processo de confronto. Não foi um processo em que o Estado entra e aparece como uma câmara de compensação entre um grupo e outro. O Estado aparece para institucionalizar um grupo que estava fora do processo produtivo. Então, ele institucionaliza, esse grupo passa a fazer parte dos processos decisórios, como aconteceu, por exemplo, na Inglaterra. A gente vê claramente que a democracia, a chamada democracia, não se instalou de uma vez só na Inglaterra. Foi aos poucos, através daquelas leis, Reform Act, etc. Então, a democracia é esse processo. Agora, aproveito essa possibilidade aqui de fazer uma crítica ao conceito de democracia que existe hoje. Hoje, em situações estáveis, como existe hoje no Brasil ou nas maiores economias capitalistas,
não se pode dizer que há democracia, porque a democracia é um processo dinâmico de incorporação de grupos que estão fora dentro dos processos decisórios políticos. Então, eu acho que é um erro chamar democracia usar a palavra democracia como tem sido utilizada ultimamente. Tanto que o grande pensador, filósofo político francês, Raymond Aron, nunca chamou o que existe hoje aí de democracia. Ele chamava de sistemas liberais representativos, que é o que são hoje esses sistemas. E nesse processo, vamos dizer, não existe democracia, é um processo estático, onde os grupos se formam, se estratificam e controlam, através dos processos representativos, que nem sempre são representativos, a conquista do poder. Agora, é bastante significativo o período que deixa eu ver se me lembro do nome dele, eu gostaria de lembrar, porque ele é um grande pensador, que ele chama da Revolução Francesa até 1990, que foi a queda da União Soviética. Por quê? Porque, a partir de 1990, os países capitalistas pensaram que podiam deitar e rolar. Então, começou esse endurecimento, que se mostra através do neoliberalismo e da redefinição da própria economia keynesiana bastarda numa economia liberal ao extremo, que é fundamentada na teoria, na hipótese das expectativas racionais. Então, Ô, Lima, sim. Deixa eu só te fazer um registro, um pouco de fofoca para dar um tempero aqui na nossa fala, mas é verídico e procedente. Eu encontrei o seu contemporâneo de classe, o Miguel, e ele elogiou, não sei se ele leu efetivamente, eu acho que sim, viu? E ele elogiou muito o teu livro. Que Miguel? Hã? O Michel Temer. O Michel. O Michel Temer, que era da tua turma, não é? Era da tua turma. Na minha classe da Faculdade de Direito. Foi lá na São Francisco, no Largo São Francisco? Eu não sabia disso. Na São Francisco, Ele era da mesma classe. Ele achou bom, Ele achou bom. Eu acho, Lima, que ele foi sincero, porque eu mandei um exemplar para ele, mandei, né? E até comentei que vocês foram contemporâneos de classe, etc. E aí eu encontrei ele por acaso no jantar, não foi naquele jantar, não, pitoresco, não foi aquele, não. E aí ele tocou no assunto. Ele tocou, então se vê que ele leu mesmo. Ele lê, viu? Ele lê bastante. Ele lê. E ele elogiou o teu livro. Bacana. É bom, obrigado pela informação. Eu não sei se vocês, Paulinho Gala, eu não sei se vocês falaram já ao vivo sobre jazz, que o Gabrielzinho estava lembrando. Eu estou querendo falar desde o começo sobre jazz. Vocês querem falar de política? Então, mas só, vamos falar de jazz, mas só agregar o seguinte: além do Adorno e do Oliveira Lima, tem o grande historiador inglês que fez um livro, A História do Jazz, né? Hobsbawm. Tem o Hobsbawm, que é um grande apreciador de jazz. Inclusive, ele disse que quando morou nos Estados Unidos, o apartamento dele ficava em cima de um bar de jazz, que eu me esqueci o nome, mas era um dos bares de jazz mais importantes. Tem um que é o Blue Note, não era o Blue Note, não. Né? Blue Note na época, o principal de jazz era o Birdland, que era o bar onde o Charlie Parker tocava, né? Charlie Parker, o Dizzy Gillespie, era o Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Charlie Mingus e Kenny Clarke, se não me engano, e de certa forma formalizaram o bebop. E todo o jazz moderno, excluindo esse pessoal de área tropical que veio tocar jazz, é baseado no bebop. Porque eu tenho a impressão que o Adorno deve ter se referido aquele jazz dançante
que tinha na França. E acho também, você não acha, professor, que o Adorno tinha uma implicância ali com o jazz, mas era mais... A gente estava comentando fora, por que veio esse assunto, né? Só para eu fazer o parênteses aqui. A penúltima vez que eu encontrei o professor Luiz Antônio foi no Conjunto Nacional, lá nas fileiras de CDs de jazz ali. Você vê, não faz tempo, estava vendo CDs ali a gente. Eu registrei o bom senso dele de estar comprando CD de jazz e não livro de economia. Não livro de economia. Ele observou que foi, na verdade, foi bom gosto, não bom senso. Bom gosto. Eu desvio daquela parte. Se bem que eu estou com 2 livros aí que eu não comecei a ler ainda, do Lara Rezende, que parece que são interessantes, enquanto economista. Muito. E eu ouvi ele falar na televisão, ele ser entrevistado, parece ser um cara muito bom, né? O Lara Rezende. Muito bom. Mas aí estava comentando que apesar do Adorno ter escrito um livro maravilhoso sobre o Beethoven, aliás, ele fala coisas fantásticas, ele faz relações com a ideia de dialética e com a ideia de tonalidade, com essa ideia de volta. Eu vou procurar esse livro. É maravilhoso. Ele vai explicando o que é a tonalidade, né? Ele vai falando, e que essa ideia de uma tentativa de submeter a música a uma lógica discursiva, a uma espécie de conceitualidade genérica, né? E vai explicando como o Beethoven executa isso de uma maneira exemplar ali, né? Mas apesar de ter escrito isso, o Adorno desce, eu ia falar um palavrão aqui, mas desce o sarrafo no jazz. A minha visão é de que ele está com a implicância da coisa do consumo em massa, da massificação de consumo. Sim, pode ser. O jazz para ele é aquela coisa da massificação do consumo daquilo que ele viu na música clássica. Então ele fala assim, isso aqui é uma coisa do capitalismo entrando na arte. Isso aqui é a massificação da música. Pode ser. Mas eu acho que... Bom, eu não vou criticar o Adorno, nem tenho condições para fazer isso. Mas eu acho que ele se referia mais ao jazz logo do pós-guerra, que era aquele jazz dançante que tinha na França. Na França, todos os lugares, o pessoal dançava jazz. O jazz não era para dançar o jazz. O jazz é uma música para escutar, né? Especialmente... Mas você não precisa criticar o Adorno. O tempo criticou, né? O Adorno estava errado, o jazz estava certo. Já estava certo, porque o jazz é uma música para explicar, e esse negócio de tonalidade, eu não entendo também direito isso, variações de tons, etc., foi incorporado pelo bebop. E os músicos do bebop não ouviam música de jazz, eles só ouviam música clássica. Tanto que quando o Charlie Parker morreu, na casa daquela condessa que protegia os músicos de jazz, e amante de alguns, inclusive, eu me esqueci o nome dela, uma condessa polonesa, ele morreu ouvindo uma música moderníssima, atonal. Ele estava ouvindo quando ele sofreu um colapso e morreu. E o pessoal que chegou lá encontrou ele ouvindo. Então, o que os músicos posteriores ao bebop fazem, por exemplo, o Bill Evans, que, a meu ver, junto com o Bud Powell, são os maiores pianistas de jazz que existiu, ele é um seguidor do Debussy. Mas isso que você falou da atonal, viu, Antônio? Isso que você falou da atonal é interessante, porque o Beethoven, ele vai ter uma semelhança nisso com o Hegel, porque assim, os dois dão bases ou são abraçados de uma forma oposta ali por regimes que são autoritários. E a música atonal é proibida sistematicamente pelos regimes autoritários, porque dá essa sensação de... É verdade, porque essa sensação de você não ter uma repetição, de você não ter um ground comum que te dá uma estabilidade, aquela coisa era uma instabilidade, a música atonal interessante. Gabrielzinho Lima. Gabrielzinho Lima, Paulinho, um livro gostoso que dá para se ler é o do Zusa Homem de Melo. Aliás, o apelido dele é Zusa Homem de Jazz, né? E ele falecido, recentemente falecido, né? Puta cara. E saboroso ler o Zusa sobre jazz, viu? Eu vou procurar. Saboroso. Saboroso. Um livro, mudando um pouco, um livro interessante que eu li ultimamente, que eu recomendo que se leia,
Negociando com Hitler. Alguém já viu falar nesse livro? É bem recente. E ele mostra bem a estrutura do pensamento da elite inglesa, que se opôs que a Inglaterra e a França fizessem um acordo com a União Soviética e teria evitado a expansão do nazismo. Que a Inglaterra, França e Rússia não daria para o Hitler se contrapor, né? Mas ele mostra bem o modo que a maioria dos ingleses pensavam. Eles chamavam o Churchill de homem mestiço. Sabe por quê? Porque a mãe do Churchill era americana. E o Churchill era Spencer. Não era puro, porque não era filho de inglês. O Churchill era Spencer, e de um outro, naquele que ele escreveu uma biografia dele, que é os Spencer, de quem a Diana era filha, são a nobreza mais antiga da Inglaterra. E curiosamente, mais antiga. A Lady Di é Spencer. A Lady Di é Spencer. Spencer. O Churchill é Churchill, Winston Spencer Churchill. Então, foi brigar tanto para os americanos, né, Luiz Antônio, pedindo para os americanos entrarem na Segunda Guerra. Tem uma frase do Churchill sobre a Segunda Guerra que vale para o Bidenomics agora. O Churchill dizia que os americanos sempre escolhem a alternativa correta, depois de tentarem todas as erradas primeiro. Ele era um grande frasista, né? E era impressionante. Tem uma maravilhosa, em homenagem ao Churchill, né? Uma deputada lá, que eu não lembro o nome agora, que detestava ele. O senhor, se eu fosse sua mulher, eu punha veneno no seu café, ele de bate pronto. E se eu fosse seu marido, eu tomava. De bate pronto. Ele era um grande frasista, né? Tem uma outra dele maravilhosa. A verdade, um deputado, a verdade meu filho, a verdade é como uma mulher adúltera. Nunca está com um só homem. Bom, o Churchill era importante. Tem um livro que se tem interesse assim, pelo Churchill, chama-se o Efeito Churchill, escrito pelo atual primeiro-ministro da Inglaterra, o Boris Johnson, que é muito bom. O Efeito Churchill. Não o Boris Johnson, o livro, talvez. Não, o livro é bom. O Boris Johnson é fã do Churchill. É um biógrafo do Churchill, né? Ele é um churchilliano. Não sabia. É biógrafo. E bom, né, Belima? Não, a biografia do Churchill é essa aí, que o Boris Johnson mandou. É um livro, não é muito grosso, é um livro gostoso de ler. Ele saboroso. É um excelente escritor. Tanto que ele é formado em letras clássicas, né? É um sujeito que estudou latim e grego. Então ele sabe onde é que vão as coisas, né? E ele tem. O ruim dele é que ele é conservador, né? O Boris Johnson, mas ele é bom. Ele perto dos nossos conservadores aqui é um. Pelo amor de Deus. Um gênio, né? Boa, Lima, estamos chegando aqui já uma hora de conversa aqui. Vou passar a palavra aqui para vocês fazerem umas considerações finais, mas só registrar que só o Lima para falar de todas essas coisas, né? De jazz, bebop, política, democracia, economia, pensamento keynesiano, Churchill, Segunda Guerra e por aí vai, né? Então acho que todos aqui vão ter um sabor do que é conversar com o Lima, né? Do que eram os nossos jantares lá no Galetos e inclusive as aulas na GV, né? Então muito obrigado desse papo, mas eu queria passar aqui para o Zé, para o Gali, para o próprio Lima, não sei se vocês querem. Tá. Não, eu vou fazer um registro rápido e o Galípolo faz o fechamento, mas Lima, eu queria que você prometesse para nós que você daqui a um tempo voltasse aqui no canal do Paulo Gala, porque tem muita coisa que nós precisamos explorar com você e conversar
com você é sempre uma delícia. Obrigado, Muito obrigado. Obrigado a você. Professor, obrigado mais uma vez. É um prazer poder ter essas aulas com você. Cada vez que a gente conversa, eu aprendo muito. Sempre teve muita paciência com a gente. É um prazer estar aqui contigo, professor. Obrigado, eu agradeço muito. Boa, Lima. Então vamos aproveitar agora. Vou te deixar as últimas palavras, mas agora, ainda em registro de pandemia, a gente pode se encontrar mais online, assim. Talvez a gente consiga se encontrar mais até. Tá bom. Eu queria agradecer a vocês, ao Paulo. Eu tive com o Lima uma semana. Nós estamos voltamos às pizzas, né, Lima? Voltamos às nossas pizzas, né? Tá liberada a pizza, então. Ao Gabriel e o Zé Márcio. Voltamos, nós comemos uma pizza semana passada, né, Lima? Muito boa, por sinal. E eu agradeço muito as palavras generosas, acho que vocês foram um pouco generosos demais em relação a mim. Eu peço desculpa por ter me prolongado um pouco naquela crítica ao conceito de abstração. E espero que faça sentido o que eu fiz, o que eu falei, né? E eu agradeço muito a boa vontade e as palavras de vocês. Boa. Muito obrigado. Obrigado, Lima. Obrigado por essa conversa, Zé, Galipão. Até a próxima. Um forte abraço, queridos. Obrigado. Obrigado.